prazer estar aqui com você, de você ter recebido a gente aqui no seu gabinete. Prazer meu. E assim, a gente vai começar com umas perguntas cabeludas que eu sei que você fala bastante sobre isso, então tem algumas coisas que ainda a população mesmo não sabe. Então eu já vou começar com uma pergunta bem cabeluda. O Lula estava envolvido na extorsão praticada pela quadrilha que assediou seu pai? Então, o discurso da quadrilha era um discurso recorrente, porque não só da quadrilha, mas meu pai prestava serviços à Prefeitura de Santo André, ele era concessionário de empresas de ônibus. E que o dinheiro que era extorquido do meu pai era para a campanha do Lula. Então, assim, não tinha um envolvimento do Lula com o meu pai diretamente, mas o dinheiro era para isso. E você acredita que o Lula tem algum envolvimento com o assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel? Eu já li várias vezes, inclusive em depoimento do Marcos Valério. Ele próprio falou que o Ronan Pinto, que foi preso e solto recentemente em prisão domiciliar, foi chantagear o Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu por ter informações sobre o assassinato do Celso Daniel, e por conta dessa chantagem saiu o tal do empréstimo de 12 milhões para o Ronan Pinto, que foi uma das razões que o levou para a cadeia. Então, assim, não é achismo eu achar se tem envolvimento ou não, mas foram coisas que eu li e que aconteceram. Esse depoimento do Marcos Valério é real. Os jornais informam que a senhora pediu reforço na segurança após a Lava Jato se aproximar do caso Celso Daniel. Há alguma relação entre esses dois fatos? Ah, total. Você ficou com medo? Não, eu não fiquei com medo. Na verdade, foram várias pessoas assim de peso. Teve até ministro do Supremo que chegou a me chamar atenção pela minha segurança. Então, assim, não foi um sentimento meu de me sentir ameaçado, de estar com medo, mas das outras pessoas que tanto pediram para que eu me resguardasse melhor. Porque eu sempre falei do assunto, né? Nunca escondi nada do que eu sabia, e envolve pessoas que não são muito delicadas, né? Que tem histórico truculento, pesado. O seu pai, né, que era um empresário, ele chegou a ser ameaçado? Ele era ameaçado mais de uma vez por mês. Era assim, era protocolar a ameaça, né? E o dia que todo mês eles tinham o dia certo para ir buscar o dinheiro. E eles, eu digo, o Sérgio Sombra, que era a capanga do prefeito, e o próprio secretário de Serviços Municipais, que era o Klinger. Quem ia buscar era o Sérgio Sombra, mas às vezes o Klinger ia. E eles andavam armados, e o Sérgio Sombra, ele jogava a arma em cima da mesa e falava: cadê o dinheiro? Então, assim, é uma ameaça horrível, fora os outros tipos de ameaça. Então, assim, era uma fala constante do Klinger. Agora, porque meu pai ele ganhou uma licitação para uma nova empresa. E aí ele estava cumprindo o contrato. E daí o Klinger chegava e falava assim: agora você tem que construir uma ponte. Aí meu pai falava: não está no contrato. E ele respondia: o poder tudo pode. Só para o pessoal, né, o cidadão comum que está vendo essa entrevista aqui entender, quem que era esse Klinger? Ele era secretário de Serviços Municipais, foi vereador na cidade de Santo André e era esse secretário do Celso Daniel, na gestão do Celso Daniel, inclusive a gestão que ele foi assassinado. E a Secretaria de Serviços Municipais cuidava do transporte, cuidava do lixo
que era outro problema de corrupção na cidade, e cuidava, inclusive, acho que da área de multas também, que era outro problema da cidade. Essa quadrilha de extorsão que chegava a utilizar armas estaria no foco do nascimento do Mensalão e do Petrolão ou teria atuado como protagonista no início destas atividades ilegais? Eu acho que na envergadura que foi uma iniciação mesmo. Foi um laboratório dos outros, porque foi um exercício do PT. E não só na cidade de Santo André, na cidade de Campinas, que também teve prefeito morto, mas muitas outras cidades que a prefeitura era gerida pelo PT, foi acontecendo esse tipo de extorsão na mesma linha. E o Santo André foi mais emblemático, porque foi maior, porque aconteceu a denúncia, que foi a minha família que fez, e aquela forma de se fazer política suja, naquele esquema, eu acho que tomou uma proporção muito maior e se tornou o Mensalão e depois o Petrolão. E curiosamente, desde o princípio, tem alguns personagens que são comuns, né? Se você for olhar todos aqueles que foram nomeados ministros, eles estavam envolvidos em Santo André e no esquema de corrupção que tinha o Celso Daniel. Então, assim, até se perguntou, né? Puxa, o Lula está envolvido? Difícil você pensar que... Porque é uma burrice tão grande você assassinar e apagar um quadro, né? Como o Celso Daniel, de uma importância muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores, porque, né, coisas muito graves ali estavam acontecendo e o dinheiro que iria para a campanha estava sendo desviado. Então, isso aí conta, né? E eu acho que foi um aprendizado, infelizmente, de péssimo, né, exemplo, mas foi um aprendizado para o Mensalão, sim, e para o Petrolão. Quando você entrou aqui na Câmara, né, virou deputada, você acredita que essas pessoas corruptas ligadas ao que aconteceu com Celso Daniel, ficou com medo de você percebeu alguma coisa entre algum? Porque deve ter alguém aqui, né, que estava inclusive envolvido com Lula, José Dirceu, Genuíno, Rui Falcão. Eu acredito que devem ter ficado com medo quando você entrou aqui e começou a falar tudo que você falou que aconteceu com seu pai. Talvez quando eu tenha entrado, não muito, né, assim, porque o meu trabalho sempre foi focado para melhorar a vida das pessoas com deficiência, esse sempre foi o meu foco principal. Mas é inevitável, né, eu não posso deixar de falar de uma coisa que eu vivi dentro da minha casa, né, eu fui vendo meu pai definhar por conta disso. E quando eu comecei a falar, eu acredito que sim, que intimida e incomoda. No mínimo incomoda. E você entrou para a política para vingar o que aconteceu com seu pai? Não. Não, de jeito nenhum. Nunca tive esse objetivo. Eu nem tenho perfil vingativo, né? Eu não desejo mal às pessoas, mas eu tenho sede por justiça. Eu não quero que aconteça o mesmo com outras pessoas, de forma alguma. E assim, vou continuar falando. Nós estamos aqui falando com você hoje porque a gente gosta muito da sua coragem e a gente quer que você continue assim. E você percebe que eu falo e assim, nunca tive um processo. Nunca ninguém virou e falou assim, vou te processar porque você está falando uma asneira ou coisa parecida. Como você acredita que dará o deslance das investigações sobre a morte do Celso Daniel? Acredita que ele ficará insepulto? Assim, são várias frentes trabalhando. Reacendeu um processo que estava dormente. A denúncia que a minha família fez, depois de todos esses anos, também aconteceu a sentença em primeira instância.
condenando a quadrilha, condenando aqueles que extorquiam. E recentemente o próprio ministro Fux deu um parecer que, embora o processo de assassinato do Celso Daniel tenha sido anulado no Supremo, ele acredita que agora tem novas informações e que se deve retomar esse processo. Então tem muita coisa acontecendo. Eu tenho certeza que um dia, em alguma hora, a justiça se fará. Você conhece a família dele? Eu conheço porque o irmão dele era vizinho dos meus pais, que era onde eu morava. Mas assim, eu não conheço profundamente. Porque deve ser horrível, né? Você ter um pai assassinado, no caso de filho, né? Até a esposa ter um marido assassinado e não saber quem matou, o que aconteceu. Eles vão lá e arquivam esse processo agora que voltou à tona. Mas nem a esposa do Celso Daniel, nem a ex-esposa me pareceram tão assim preocupadas. A ex-esposa se tornou ministra na sequência, que era a Miriam Belchior, e a esposa, a Ivone de Santana, assim, foram mostradas até umas gravações, diferente do irmão, do pai, esses devem ter sofrido muito, né? Então quer dizer que a esposa pode estar envolvida também. Bom, não sei. Não, é que a gente não quer que ela leve um processo e nem a gente quer levar um processo, mas, né, é de desconfiar. Bom, Mara... Talvez não tenha, assim, um envolvimento. Essa esposa, que era a esposa dele, conheço muito pouco isso, né? Mas a outra que era ex-esposa e foi ministra, poxa, era a ministra do governo Lula, então talvez ela, não diga envolvimento, mas sabia, né? Gilberto Carvalho, ele era secretário de governo do Celso Daniel, na época. E ele se dizia, assim, mega amigo do Celso Daniel. E ele era braço direito do Celso Daniel. Ele fez o quê para ajudar? Você tem um mega amigo que é assassinado brutalmente, como o Celso Daniel foi, você não vai querer saber o que aconteceu com o seu amigo, por que isso aconteceu, aí você vai deixar, tipo, bloquearem as investigações e a história da tortura. Então, assim, todo mundo, a família dizendo que ele foi torturado, aí vira um deputado lá e fala, não foi torturado. E acabou. E ninguém questiona. E tá tudo bem? Poxa, pensa alguém que você gosta, claro, que tenha passado por isso. Não, e atrás você até não vai o inferno ficar... da pessoa. É que eu já sou mais radical, até o inferno atrás do cara. E eu trabalhei com o filho do Eduardo Jorge, que ele foi do PT, né? E ele ficou muito tempo no PT. E ele me disse, o Eduardo Jorge saiu do PT, simplesmente sequestraram ele, colocaram no carro, né? Que ele começou a falar o que acontecia lá. Aí colocaram ele dentro do carro no porta-malas e soltaram ele no meio de um mato lá em São Paulo. Não fizeram nada com ele, mas já deram um aviso, né? Ó, a próxima vez... Fica ligado. Bom, então é isso. Eu agradeço muito pela entrevista. Obrigado por ter nos recebido aqui. E vamos continuar trabalhando, né? Mara Gabrilli, é um prazer estar aqui com você, de você ter recebido a gente aqui no seu gabinete. Prazer meu. E assim, a gente vai começar com umas perguntas cabeludas que eu sei que você fala bastante sobre isso, então tem algumas coisas que ainda a população mesmo não sabe. Então eu já vou começar com uma pergunta bem cabeluda. O Lula estava envolvido na extorsão praticada pela quadrilha que assediou seu pai? Então, o discurso da quadrilha era um discurso recorrente, porque não só da quadrilha, mas meu pai prestava serviços à Prefeitura de Santo André, ele era concessionário de empresas de ônibus. E que o dinheiro que era extorquido do meu pai era para a campanha do Lula. Então, assim, não tinha um envolvimento
do Lula com o meu pai diretamente, mas o dinheiro era para isso. E você acredita que o Lula tem algum envolvimento com o assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel? Eu já li várias vezes, inclusive um depoimento do Marcos Valério. Ele próprio falou que o Ronan Pinto, que foi preso e solto recentemente em prisão domiciliar, foi chantagear o Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu por ter informações sobre o assassinato do Celso Daniel, e por conta dessa chantagem saiu o tal do empréstimo de 12 milhões para o Ronan Pinto, que foi uma das razões que o levou para a cadeia. Então, assim, não é achismo eu achar se tem envolvimento ou não, mas foram coisas que eu li e que aconteceram. Esse depoimento do Marcos Valério é real. Os jornais informam que a senhora pediu reforço na segurança após a Lava Jato se aproximar do caso Celso Daniel. Há alguma relação entre esses dois fatos? Ah, total. Você ficou com medo? Não, eu não fiquei com medo. Na verdade, foram várias pessoas assim de peso. Teve até ministro do Supremo que chegou a me chamar e chamar atenção pela minha segurança. Então, assim, não foi um sentimento meu de me sentir ameaçado, de estar com medo, mas das outras pessoas que tanto pediram para que eu me resguardasse melhor. Porque eu sempre falei do assunto, né? Nunca escondi nada do que eu sabia, e envolve pessoas que não são muito delicadas, né? Que tem histórico truculento, pesado. O seu pai, né, que era um empresário, ele chegou a ser ameaçado? Ele era ameaçado mais de uma vez por mês. Era assim, era protocolar a ameaça, né? E o dia que todo mês eles tinham o dia certo para ir buscar o dinheiro. E eles, eu digo, o Sérgio Sombra, que era a capanga do prefeito, e o próprio secretário de Serviços Municipais, que era o Klinger. Quem ia buscar era o Sérgio Sombra, mas às vezes o Klinger ia. E eles andavam armados, e o Sérgio Sombra, ele jogava a arma em cima da mesa e falava: cadê o dinheiro? Então, assim, é uma ameaça horrível, fora os outros tipos de ameaça. Então, assim, era uma fala constante do Klinger. Agora, porque meu pai ele ganhou uma licitação para uma nova empresa. E aí ele estava cumprindo o contrato. E daí o Klinger chegava e falava assim: agora você tem que construir uma ponte. Aí meu pai falava: não está no contrato. E ele respondia: o poder tudo pode. Só para o pessoal, né, o cidadão comum que está vendo essa entrevista aqui entender, quem que era esse Klinger? Ele era secretário de Serviços Municipais, foi vereador na cidade de Santo André, e era esse secretário do Celso Daniel, na gestão do Celso Daniel, inclusive a gestão que ele foi assassinado. E a Secretaria de Serviços Municipais cuidava do transporte, cuidava do lixo, que era outro problema de corrupção na cidade, e cuidava, inclusive, acho que da área de multas também, que era outro problema da cidade. Essa quadrilha de extorsão que chegava a utilizar armas estaria no foco do nascimento do Mensalão e do Petrolão, ou teria atuado como protagonista no início destas atividades ilegais? Eu acho que na envergadura que foi uma iniciação mesmo. Foi um laboratório dos outros, porque foi um exercício do PT. E não só na cidade de Santo André, na cidade de Campinas, que também teve prefeito morto, mas muitas outras cidades que a prefeitura era gerida pelo PT, foi acontecendo esse tipo de extorsão na mesma linha.
E o Santo André foi mais emblemático, porque foi maior, porque aconteceu a denúncia, que foi a minha família que fez, e aquela forma de se fazer política suja, naquele esquema, eu acho que tomou uma proporção muito maior e se tornou o Mensalão e depois o Petrolão. E curiosamente, desde o princípio, tem alguns personagens que são comuns, né? Se você for olhar todos aqueles que foram nomeados ministros, eles estavam envolvidos em Santo André e no esquema de corrupção que tinha o Celso Daniel. Então, assim, até se perguntou, né? Puxa, o Lula está envolvido? Difícil você pensar que... Porque é uma burrice tão grande você assassinar e apagar um quadro, né? Como o Celso Daniel, de uma importância muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores, porque, né, coisas muito graves ali estavam acontecendo e o dinheiro que iria para a campanha estava sendo desviado. Então, isso aí conta, né? E eu acho que foi um aprendizado, infelizmente, de péssimo, né, exemplo, mas foi um aprendizado para o Mensalão, sim, e para o Petrolão. Quando você entrou aqui na Câmara, né, virou deputada, você acredita que essas pessoas corruptas ligadas ao que aconteceu com o Celso Daniel, ficou com medo de você percebeu alguma coisa entre algum? Porque deve ter alguém aqui, né, que estava inclusive envolvido com Lula, José Dirceu, Genuíno, Rui Falcão. Eu acredito que devem ter ficado com medo quando você entrou aqui e começou a falar tudo que você falou que aconteceu com seu pai. Talvez quando eu tenha entrado, não muito, né, assim, porque o meu trabalho sempre foi focado para melhorar a vida das pessoas com deficiência, sempre foi meu foco principal. Mas é inevitável, né, eu não posso deixar de falar de uma coisa que eu vivi dentro da minha casa, né, eu fui vendo meu pai definhar por conta disso. E quando eu comecei a falar, eu acredito que sim, que intimida e incomoda. No mínimo incomoda. E você entrou para a política para vingar o que aconteceu com seu pai? Não. Não, de jeito nenhum. Nunca tive esse objetivo. Eu nem tenho perfil vingativo, né? Eu não desejo mal às pessoas, mas eu tenho sede por justiça. Eu não quero que aconteça o mesmo com outras pessoas, de forma alguma. E assim, vou continuar falando. Nós estamos aqui falando com você hoje porque a gente gosta muito da sua coragem e a gente quer que você continue assim. E você percebe que eu falo e assim, nunca tive um processo. Nunca ninguém virou e falou assim, vou te processar porque você está falando uma asneira ou coisa parecida. Como você acredita que dará o deslance das investigações sobre a morte do Celso Daniel? Acredita que ele ficará insepulto? Assim, são várias frentes trabalhando. Reacendeu um processo que estava dormente. A denúncia que a minha família fez, depois de todos esses anos, também aconteceu a sentença em primeira instância, condenando a quadrilha, condenando aqueles que extorquiam. E recentemente o próprio ministro Fux deu um parecer que, embora o processo de assassinato do Celso Daniel tenha sido anulado no Supremo, ele acredita que agora tem novas informações e que se deve retomar esse processo. Então tem muita coisa acontecendo. Eu tenho certeza que um dia, em alguma hora, a justiça se fará. Você conhece a família dele? Eu conheço porque o irmão dele era vizinho dos meus pais, que era onde eu morava. Mas assim, eu não conheço profundamente. Porque deve ser horrível, né? Você ter um pai assassinado
caso de filho, né? Até a esposa ter um marido assassinado e não saber quem matou, o que aconteceu. Eles vão lá e arquivam esse processo agora que voltou à tona. Mas nem a esposa do Celso Daniel, nem a ex-esposa me pareceram tão assim preocupadas. A ex-esposa se tornou ministra na sequência, que era a Miriam Belchior, e a esposa, a Ivone de Santana, assim, foram mostradas até umas gravações, diferente do irmão, do pai, esses devem ter sofrido muito, né? Então quer dizer que a esposa pode estar envolvida também. Ah, bom, não sei. Não, é que a gente não quer que ela leve um processo e nem a gente quer levar um processo, mas, né, é de desconfiar. Bom, Mara... Talvez não tenha, assim, um envolvimento. Essa esposa, que era a esposa dele, conheço muito pouco isso, né? Mas a outra que era ex-esposa e foi ministra, poxa, era a ministra do governo Lula, então talvez ela, não diga envolvimento, mas sabia, né? Gilberto Carvalho, ele era secretário de governo do Celso Daniel, na época. E ele se dizia, assim, mega amigo do Celso Daniel. Ele era braço direito do Celso Daniel. Ele fez o quê para ajudar? Você tem um mega amigo que é assassinado brutalmente, como o Celso Daniel foi, você não vai querer saber o que aconteceu com o seu amigo? Por que isso aconteceu? Aí você vai deixar, tipo, bloquearem as investigações e a história da tortura. Então, assim, todo mundo, a família dizendo que ele foi torturado, aí vira um deputado lá e fala, não foi torturado. E acabou. E ninguém questiona. E tá tudo bem? Poxa, pensa alguém que você gosta, claro, que tenha passado por isso. Não, e atrás você até não o vai inferno ficar da pessoa. É que eu já sou mais radical, até o inferno atrás do cara. E eu trabalhei com o filho do Eduardo Jorge, que ele foi do PT, né? E ele ficou muito tempo no PT. E ele me disse, o Eduardo Jorge saiu do PT, simplesmente sequestraram ele, colocaram no carro, né? Que ele começou a falar o que acontecia lá. Aí colocaram ele dentro do carro no porta-malas e soltaram ele no meio de um mato lá em São Paulo. Não fizeram nada com ele, mas já deram um aviso, né? Ó, a próxima vez... Fica ligado. Bom, então é isso. Eu agradeço muito pela entrevista. Obrigado por ter nos recebido aqui. E vamos continuar trabalhando, né? Mara Gabrilli, é um prazer estar aqui com você, de você ter recebido a gente aqui no seu gabinete. Prazer meu. E assim, a gente vai começar com umas perguntas cabeludas que eu sei que você fala bastante sobre isso. Então, tem algumas coisas que ainda a população mesmo não sabe. Então, eu já vou começar com uma pergunta bem cabeluda. O Lula estava envolvido na extorsão praticada pela quadrilha que assediou seu pai? Então, o discurso da quadrilha era um discurso recorrente, porque não só da quadrilha, mas meu pai prestava serviços à Prefeitura de Santo André. Ele era concessionário de empresas de ônibus. E que o dinheiro que era extorquido do meu pai era para a campanha do Lula. Então, assim, não tinha um envolvimento do Lula com o meu pai diretamente, mas o dinheiro era para isso. E você acredita que o Lula tem algum envolvimento com o assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel? Eu já li várias vezes, inclusive em depoimento do Marcos Valério. Ele próprio falou que o Ronan Maria Pinto, que foi preso e solto recentemente em prisão domiciliar, foi chantagear o Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu por ter informações sobre o assassinato do Celso Daniel, e por conta dessa chantagem saiu o tal do empréstimo de 12 milhões para o Ronan Maria Pinto, que foi uma das razões que o levou para a cadeia. Então, assim, não é achismo,
eu achasse que tem envolvimento ou não, mas foram coisas que eu li e que aconteceram. Esse depoimento do Marcos Valério é real. Os jornais informam que a senhora pediu reforço na segurança após a Lava Jato se aproximar do caso Celso Daniel. Há alguma relação entre esses dois fatos? Ah, total. Você ficou com medo? Não, eu não fiquei com medo. Na verdade, foram várias pessoas assim de peso. Teve até ministro do Supremo que chegou a me chamar e chamar atenção pela minha segurança. Então, assim, não foi um sentimento meu de me sentir ameaçado, de estar com medo, mas das outras pessoas que tanto pediram para que eu me resguardasse melhor. Porque eu sempre falei do assunto, né? Nunca escondi nada do que eu sabia, e envolve pessoas que não são muito delicadas, né? Que tem histórico truculento, pesado. O seu pai, né, que era um empresário, ele chegou a ser ameaçado? Ele era ameaçado mais de uma vez por mês. Era assim, era protocolar a ameaça, né? E o dia que, todo mês, eles tinham o dia certo para ir buscar o dinheiro. E eles, eu digo, o Sérgio Sombra, que era a capanga do prefeito, e o próprio secretário de Serviços Municipais, que era o Klinger. Quem ia buscar era o Sérgio Sombra, mas às vezes o Klinger ia. E eles andavam armados, e o Sérgio Sombra, ele jogava a arma em cima da mesa e falava: cadê o dinheiro? Então, assim, é uma ameaça horrível, fora os outros tipos de ameaça. Então, assim, era uma fala constante do Klinger. Agora, porque meu pai ele ganhou uma licitação para uma nova empresa. E aí ele estava cumprindo o contrato. E daí o Klinger chegava e falava assim: agora você tem que construir uma ponte. Aí meu pai falava: não está no contrato. E ele respondia: o poder tudo pode. Só para o pessoal, né, o cidadão comum que está vendo essa entrevista aqui entender, quem que era esse Klinger? Ele era secretário de Serviços Municipais, foi vereador na cidade de Santo André, e era esse secretário do Celso Daniel, na gestão do Celso Daniel, inclusive a gestão que ele foi assassinado. E a Secretaria de Serviços Municipais cuidava do transporte, cuidava do lixo, que era outro problema de corrupção na cidade, e cuidava, inclusive, acho que da área de multas também, que era outro problema da cidade. Essa quadrilha de extorsão que chegava a utilizar armas estaria no foco do nascimento do Mensalão e do Petrolão, ou teria atuado como protagonista no início destas atividades ilegais? Eu acho que na envergadura que foi uma iniciação mesmo. Foi um laboratório dos outros, porque foi um exercício do PT. E não só na cidade de Santo André, na cidade de Campinas, que também teve prefeito morto, mas muitas outras cidades que a prefeitura era gerida pelo PT, foi acontecendo esse tipo de extorsão na mesma linha. E o Santo André foi mais emblemático, porque foi maior, porque aconteceu a denúncia, que foi a minha família que fez, e aquela forma de se fazer política suja, naquele esquema, eu acho que tomou uma proporção muito maior e se tornou o Mensalão e depois o Petrolão. E, curiosamente, desde o princípio, tem alguns personagens que são comuns, né? Se você for olhar todos aqueles que foram nomeados ministros, eles estavam envolvidos em Santo André e no esquema de corrupção que tinha o Celso Daniel. Então, assim, até se perguntou, né? Puxa, o Lula está envolvido? Difícil você pensar que
Porque é uma burrice tão grande você assassinar e apagar um quadro, né, como o Celso Daniel, de uma importância muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores, é porque, né, coisas muito graves ali estavam acontecendo e o dinheiro que iria para a campanha estava sendo desviado. Então, isso aí conta, né? E eu acho que foi um aprendizado, infelizmente, de péssimo, né, exemplo, mas foi um aprendizado para o Mensalão, sim, e para o Petrolão. Quando você entrou aqui na Câmara, né, virou deputada, você acredita que essas pessoas corruptas ligadas ao que aconteceu com o Celso Daniel, ficou com medo de você percebeu alguma coisa entre algum? Porque deve ter alguém aqui, né, que estava inclusive envolvido com Lula, José Dirceu, Genuíno, Rui Falcão. Eu acredito que devem ter ficado com medo quando você entrou aqui e começou a falar tudo que você falou que aconteceu com seu pai. Talvez quando eu tenha entrado, não muito, né, assim, porque o meu trabalho sempre foi focado para melhorar a vida das pessoas com deficiência, esse sempre foi o meu foco principal. Mas é inevitável, né, eu não posso deixar de falar de uma coisa que eu vivi dentro da minha casa, né, eu fui vendo meu pai definhar por conta disso. E quando eu comecei a falar, eu acredito que sim, que intimida e incomoda. No mínimo incomoda. E você entrou para a política para vingar o que aconteceu com seu pai? Não. Não, de jeito nenhum. Nunca tive esse objetivo. Eu nem tenho perfil vingativo, né? Eu não desejo mal às pessoas, mas eu tenho sede por justiça. Eu não quero que aconteça o mesmo com outras pessoas, de forma alguma. E, assim, vou continuar falando. Nós estamos aqui falando com você hoje porque a gente gosta muito da sua coragem e a gente quer que você continue assim. E você percebe que eu falo, e assim, nunca tive um processo. Nunca ninguém virou e falou assim, vou te processar porque você está falando uma asneira ou coisa parecida. Como você acredita que dará o deslance das investigações sobre a morte do Celso Daniel? Acredita que ele ficará insepulto? Assim, são várias frentes trabalhando. Reacendeu um processo que estava dormente. A denúncia que a minha família fez, depois de todos esses anos, também aconteceu a sentença em primeira instância, condenando a quadrilha, condenando aqueles que extorquiam. E recentemente o próprio ministro Fux deu um parecer que, embora o processo de assassinato do Celso Daniel tenha sido anulado no Supremo, ele acredita que agora tem novas informações e que se deve retomar esse processo. Então tem muita coisa acontecendo. Eu tenho certeza que um dia, em alguma hora, a justiça se fará. Você conhece a família dele? Eu conheço porque o irmão dele era vizinho dos meus pais, que era onde eu morava. Mas assim, eu não conheço profundamente. Porque deve ser horrível, né? Você ter um pai assassinado, no caso de filho, né? Até a esposa ter um marido assassinado e não saber quem matou, o que aconteceu. Eles vão lá e arquivam esse processo agora que voltou à tona. Mas nem a esposa do Celso Daniel, nem a ex-esposa me pareceram tão assim preocupadas. A ex-esposa se tornou ministra na sequência, que era a Miriam Belchior, e a esposa, a Ivone de Santana, assim, foram mostradas até umas gravações, diferente do irmão, do pai, esses devem ter sofrido muito, né? Então quer dizer que a esposa pode estar envolvida também. Bom, não sei. Não, é que a gente não quer que ela leve um processo e nem a gente quer levar um processo, mas, né, é de desconfiar.
Bom, Mara, Talvez não tenha assim um envolvimento. Essa esposa, que era a esposa dele, conheço muito pouco isso, né? Mas a outra que era ex-esposa e foi ministra, poxa, era a ministra do governo Lula, então talvez ela, não diria envolvimento, mas sabia, né? Gilberto Carvalho, ele era secretário de governo do Celso Daniel, na época. E ele se dizia assim, mega amigo do Celso Daniel. E ele era braço direito do Celso Daniel. Ele fez o quê para ajudar? Você tem um mega amigo que é assassinado brutalmente, como o Celso Daniel foi, você não vai querer saber o que aconteceu com o seu amigo? Por que isso aconteceu? Aí você vai deixar, tipo, bloquearem as investigações e a história da tortura. Então, assim, todo mundo, a família dizendo que ele foi torturado, aí vira um deputado lá e fala, não foi torturado. E acabou. E ninguém questiona. E tá tudo bem? Poxa, pensa alguém que você gosta, claro, que tenha passado por isso. Não, e atrás você até não o vai inferno ficar, da pessoa. É que eu já sou mais radical, até o inferno atrás do cara. E eu trabalhei com o filho do Eduardo Jorge, que ele foi do PT, né? E ele ficou muito tempo no PT. E ele me disse, o Eduardo Jorge saiu do PT, simplesmente sequestraram ele, colocaram no carro, né? Que ele começou a falar o que acontecia lá. Aí colocaram ele dentro do carro no porta-malas e soltaram ele no meio de um mato lá em São Paulo. Não fizeram nada com ele, mas já deram um aviso, né? Ó, a próxima vez... Fica ligado. Bom, então é isso. Eu agradeço muito pela entrevista. Obrigado por ter nos recebido aqui. E vamos continuar trabalhando, né? Mara Gabrilli, é um prazer estar aqui com você, de você ter recebido a gente aqui no seu gabinete. Prazer meu. E assim, a gente vai começar com umas perguntas cabeludas que eu sei que você fala bastante sobre isso. Então, tem algumas coisas que ainda a população mesmo não sabe. Então, eu já vou começar com uma pergunta bem cabeluda. O Lula estava envolvido na extorsão praticada pela quadrilha que assediou seu pai? Então, o discurso da quadrilha era um discurso recorrente, porque não só da quadrilha, mas meu pai prestava serviços à Prefeitura de Santo André. Ele era concessionário de empresas de ônibus. E que o dinheiro que era extorquido do meu pai era para a campanha do Lula. Então, assim, não tinha um envolvimento do Lula com o meu pai diretamente, mas o dinheiro era para isso. E você acredita que o Lula tem algum envolvimento com o assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel? Eu já li várias vezes, inclusive em depoimento do Marcos Valério. Ele próprio falou que o Ronan Pinto, que foi preso e solto recentemente em prisão domiciliar, foi chantagear o Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu por ter informações sobre o assassinato do Celso Daniel, e por conta dessa chantagem saiu o tal do empréstimo de 12 milhões para o Ronan Pinto, que foi uma das razões que o levou para a cadeia. Então, assim, não é achismo eu achar se tem envolvimento ou não, mas foram coisas que eu li e que aconteceram. Esse depoimento do Marcos Valério é real. Os jornais informam que a senhora pediu reforço na segurança após a Lava Jato se aproximar do caso Celso Daniel. Há alguma relação entre esses dois fatos? Total. Você ficou com medo? Não, eu não fiquei com medo. Na verdade, foram várias pessoas assim de peso. Teve até ministro do Supremo que chegou a me chamar e chamar atenção pela minha segurança. Então, assim, não foi um sentimento meu de me sentir ameaçado, de estar com medo, mas das outras pessoas que tanto pediram para que eu me resguardasse melhor.
porque eu sempre falei do assunto, né? Nunca escondi nada do que eu sabia, e envolve pessoas que não são muito delicadas, né? Que tem histórico truculento, pesado. O seu pai, né, que era um empresário, ele chegou a ser ameaçado? Ele era ameaçado mais de uma vez por mês. Era assim, era protocolar a ameaça, né? E o dia que, todo mês, eles tinham o dia certo para ir buscar o dinheiro. E eles, eu digo, o Sérgio Sombra, que era a capanga do prefeito, e o próprio secretário de Serviços Municipais, que era o Klinger. Quem ia buscar era o Sérgio Sombra, mas às vezes o Klinger ia. E eles andavam armados, e o Sérgio Sombra, ele jogava a arma em cima da mesa e falava: cadê o dinheiro? Então, assim, é uma ameaça horrível, fora os outros tipos de ameaça. Então, assim, era uma fala constante do Klinger. Agora, porque meu pai ele ganhou uma licitação para uma nova empresa, e aí ele estava cumprindo o contrato, e daí o Klinger chegava e falava assim: agora você tem que construir uma ponte. Aí meu pai falava: não está no contrato. E ele respondia: o poder tudo pode. Só para o pessoal, né, o cidadão comum que está vendo essa entrevista aqui entender, quem que era esse Klinger? Ele era secretário de Serviços Municipais, foi vereador na cidade de Santo André, e era esse secretário do Celso Daniel, na gestão do Celso Daniel, inclusive a gestão que ele foi assassinado. E a Secretaria de Serviços Municipais cuidava do transporte, cuidava do lixo, que era outro problema de corrupção na cidade, e cuidava, inclusive, acho que da área de multas também, que era outro problema da cidade. Essa quadrilha de extorsão que chegava a utilizar armas estaria no foco do nascimento do Mensalão e do Petrolão, ou teria atuado como protagonista no início destas atividades ilegais? Eu acho que na envergadura que foi uma iniciação mesmo. Foi um laboratório dos outros, porque foi um exercício do PT. E não só na cidade de Santo André, na cidade de Campinas, que também teve prefeito morto, mas muitas outras cidades que a prefeitura era gerida pelo PT, foi acontecendo esse tipo de extorsão na mesma linha. E Santo André foi mais emblemático, porque foi maior, porque aconteceu a denúncia, que foi a minha família que fez, e aquela forma de se fazer política suja, naquele esquema, eu acho que tomou uma proporção muito maior e se tornou o Mensalão e depois o Petrolão. E, curiosamente, desde o princípio, tem alguns personagens que são comuns, né? Se você for olhar, todos aqueles que foram nomeados ministros, eles estavam envolvidos em Santo André e no esquema de corrupção que tinha o Celso Daniel. Então, assim, até se perguntou, né? Puxa, o Lula está envolvido? Difícil você pensar que... Porque é uma burrice tão grande você assassinar e apagar um quadro, né? Como o Celso Daniel, de uma importância muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores, porque, né, coisas muito graves ali estavam acontecendo e o dinheiro que iria para a campanha estava sendo desviado. Então, isso aí conta, né? E eu acho que foi um aprendizado, infelizmente, de péssimo, né, exemplo, mas foi um aprendizado para o Mensalão, sim, e para o Petrolão. Quando você entrou aqui na Câmara, né, virou deputada, você acredita que essas pessoas corruptas ligadas ao que aconteceu com o Celso Daniel ficou com medo de você ser
percebeu alguma coisa entre algum? Porque deve ter alguém aqui, né, que estava inclusive envolvido com Lula, José Dirceu, Genuíno, Rui Falcão. Eu acredito que devem ter ficado com medo quando você entrou aqui e começou a falar tudo que você falou que aconteceu com seu pai. Talvez quando eu tenha entrado, não muito, né, assim, porque o meu trabalho sempre foi focado para melhorar a vida das pessoas com deficiência, esse sempre foi meu foco principal. Mas é inevitável, né, eu não posso deixar de falar de uma coisa que eu vivi dentro da minha casa, né, eu fui vendo meu pai definhar por conta disso. E quando eu comecei a falar, eu acredito que sim, que intimida e incomoda. No mínimo incomoda. E você entrou para a política para vingar o que aconteceu com seu pai? Não. Não, de jeito nenhum. Nunca tive esse objetivo. Eu nem tenho perfil vingativo, né? Eu não desejo mal às pessoas, mas eu tenho sede por justiça. Eu não quero que aconteça o mesmo com outras pessoas, de forma alguma. E assim, vou continuar falando. Nós estamos aqui falando com você hoje porque a gente gosta muito da sua coragem e a gente quer que você continue assim. E você percebe que eu falo e assim, nunca tive um processo. Nunca ninguém virou e falou assim, vou te processar porque você está falando uma asneira ou coisa parecida. Como você acredita que dará o deslance das investigações sobre a morte do Celso Daniel? Acredita que ele ficará insepulto? Assim, são várias frentes trabalhando. Reacendeu um processo que estava dormente. A denúncia que a minha família fez, depois de todos esses anos, também aconteceu a sentença em primeira instância, condenando a quadrilha, condenando aqueles que extorquiam. E recentemente o próprio ministro Fux deu um parecer que, embora o processo de assassinato do Celso Daniel tenha sido anulado no Supremo, ele acredita que agora tem novas informações e que se deve retomar esse processo. Então tem muita coisa acontecendo. Eu tenho certeza que um dia, em alguma hora, a justiça se fará. Você conhece a família dele? Eu conheço porque o irmão dele era vizinho dos meus pais, que era onde eu morava. Mas assim, eu não conheço profundamente. Porque deve ser horrível, né? Você ter um pai assassinado, no caso de filho, né? Até a esposa ter um marido assassinado e não saber quem matou, o que aconteceu. Eles vão lá e arquivam esse processo agora que voltou à tona. Mas nem a esposa do Celso Daniel, nem a ex-esposa me pareceram tão assim preocupadas. A ex-esposa se tornou ministra na sequência, que era a Miriam Belchior, e a esposa, a Ivone de Santana, assim, foram mostradas até umas gravações, diferente do irmão, do pai, esses devem ter sofrido muito, né? Então quer dizer que a esposa pode estar envolvida também. Bom, não sei. Não, é que a gente não quer que ela leve um processo e nem a gente quer levar um processo, mas, né, é de desconfiar. Bom, Mara... Talvez não tenha, assim, um envolvimento. Essa esposa, que era a esposa dele, conheço muito pouco isso, né? Mas a outra que era ex-esposa e foi ministra, poxa, era a ministra do governo Lula, então talvez ela, não diga envolvimento, mas sabia, né? Gilberto Carvalho, ele era secretário de governo do Celso Daniel, na época. E ele se dizia, assim, mega amigo do Celso Daniel. E ele era braço direito do Celso Daniel. Ele fez o quê para ajudar? Você tem um mega amigo que é assassinado brutalmente, como o Celso Daniel foi, você não vai querer saber o que aconteceu com o seu amigo?
por que que isso aconteceu, aí você vai deixar, tipo, bloquearem as investigações e a história da tortura. Então, assim, todo mundo, a família dizendo que ele foi torturado, aí vira um deputado lá e fala, não, não foi torturado. E acabou. E ninguém questiona. E tá tudo bem? Poxa, pensa alguém que você gosta, Claro. que tenha passado por isso. Não, e atrás Você até não o vai inferno ficar, da pessoa. É que eu já sou mais radical, até o inferno atrás do cara. E eu trabalhei com o filho do Eduardo Jorge, que ele foi do PT, né? E ele ficou muito tempo no PT. E ele me disse, o Eduardo Jorge saiu do PT, simplesmente sequestraram ele, colocaram no carro, né? Que ele começou a falar o que acontecia lá. Aí colocaram ele dentro do carro no porta-malas e soltaram ele no meio de um mato lá em São Paulo. Não fizeram nada com ele, mas já deram um aviso, né? Ó, a próxima vez... Fica ligado. Bom, então é isso. Eu agradeço muito pela entrevista. Obrigado por ter nos recebido aqui. E vamos continuar trabalhando, né? Mara Gabrilli, é um prazer estar aqui com você, de você ter recebido a gente aqui no seu gabinete. Prazer meu. E assim, a gente vai começar com umas perguntas cabeludas que eu sei que você fala bastante sobre isso, então tem algumas coisas que ainda a população mesmo não sabe. Então eu já vou começar com uma pergunta bem cabeluda. O Lula estava envolvido na extorsão praticada pela quadrilha que assediou seu pai? Então, o discurso da quadrilha era um discurso recorrente, porque não só da quadrilha, mas meu pai prestava serviços à Prefeitura de Santo André, ele era concessionário de empresas de ônibus. E que o dinheiro que era extorquido do meu pai era para a campanha do Lula. Então, assim, não tinha um envolvimento do Lula com o meu pai diretamente, mas o dinheiro era para isso. E você acredita que o Lula tem algum envolvimento com o assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel? Eu já li várias vezes, inclusive em depoimento do Marcos Valério, ele próprio falou que o Ronan Maria Pinto